se você pudesse viver para sempre? Mas não como você imagina, não com o seu corpo, mas com sua mente, digitalizada, imortalizada em um servidor, navegando pela eternidade como um avatar ou um chatbot. Parece ficção científica, né? Pois é, só que pode ser mais real do que você imagina. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de romper os limites da experiência humana tem guiado nossas maiores criações. Hoje, com o avanço da neurociência e da inteligência artificial, esse sonho está mais próximo da realidade. Imagine então poder transferir sua mente para um computador. Um conceito conhecido como upload da mente ou Whole Brain Emulation. A ideia parece saída de um episódio de Black Mirror, mas ela já é tema de estudos sérios em instituições de tecnologia e neurociências ao redor do mundo. Bem, mas o que seria essa mente digital? O que exatamente estaríamos carregando? Seria a nossa consciência, memórias, identidade? Olá, eu sou a Andresa e você está no Matematizei. Sejam muito bem-vindos. Segundo o conceito de fisicalismo, tudo o que somos, nossas emoções, lembranças e personalidade, estaria contido na estrutura física e bioquímica do nosso cérebro. Se pudermos escanear essa estrutura com precisão, seria possível recriar digitalmente quem somos. Esse não é um trabalho simples. Só 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato contém 100 mil neurônios, 1 bilhão de sinapses e 4 quilômetros de fibras nervosas. Para simular um cérebro humano, precisaríamos repetir esse processo 1 milhão de vezes. E isso sem contar as proteínas, hormônios e interações químicas que afetam diretamente nossas emoções e decisões. Lá em 2019, cientistas conseguiram mapear um fragmento do cérebro de um rato com resolução impressionante. Foram 100 milhões de imagens, exigindo 2 milhões de gigabytes de armazenamento. Mas isso ainda é apenas a ponta do iceberg. A ciência ainda não sabe ao certo se a mente é completamente computável. Mas os avanços já permitem sonhar com um futuro onde mentes humanas possam existir independentemente dos corpos, em servidores, em nuvens, talvez até em robôs. Bem, mas e os riscos? E os dilemas éticos? Como seria interagir com alguém que já morreu, mas que ainda responde pelas redes sociais? E se essa tecnologia for usada de forma indevida? Você já se deparou com o perfil de alguém que já morreu nas redes sociais? Talvez um amigo, um parente ou até mesmo uma figura pública. E se eu te dissesse que já existem tecnologias capazes de recriar digitalmente essas pessoas, fazendo com que elas conversem com você mesmo após a morte? O nome disso é interação póstuma e não é mais ficção, é realidade. Avatares, chatbots, inteligências artificiais baseadas em dados de pessoas falecidas já estão sendo testados para recriar personalidades, padrões de fala e até mesmo emoções de quem se foi. Segundo uma pesquisa realizada com 112 participantes, publicada pelo Instituto de Computação da UFMT, a sociedade está profundamente dividida sobre esse assunto. Alguns veem como uma forma de conforto e também de superação do luto. Outros como uma violação profunda da memória e da privacidade. Há quem diga que conversar com o chatbot de um falecido seria acolhedor. Outros dizem que seria como uma tortura emocional. Imagine poder ouvir conselhos de sua avó mesmo anos depois que ela se foi. Mas também imagine nunca conseguir dizer adeus, de verdade. E não para por aí. Mais da metade dos entrevistados nunca pensaram sobre o que aconteceria com seus dados após a morte. Metade gostaria que suas contas virassem memoriais. Há quem prefira que tudo seja deletado, mas o dado mais preocupante: 40% das pessoas disseram que jamais aceitariam o uso de seus dados para a recriação digital. A tecnologia existe, mas será que estamos prontos para ela? Existe o risco de uso indevido, crimes de falsidade ideológica, manipulação política e até uso mal intencionado por grupos extremistas.
E é um fator psicológico importante. Muitos especialistas temem que esse tipo de tecnologia possa impedir o luto e gerar apegos perigosos a simulações que não são reais. Por outro lado, há quem acredite que com uma regulamentação, essa tecnologia possa servir como uma forma de legado digital. Uma herança de conhecimento e memória para futuras gerações. Se eu morresse enquanto meu filho ainda fosse criança, gostaria que ele pudesse ouvir minha voz, minhas opiniões. Quem sabe isso ajudasse ele a crescer. Respondeu um dos participantes da pesquisa. Estamos falando de uma transformação profunda na forma como lidamos com a morte. Não mais com um fim absoluto, mas como uma transição do meio físico, o corpo para os dados. Imagine sua mente sendo copiada como um arquivo zip e transferida para um servidor. Você acha isso impossível? O cérebro humano é até hoje o objeto mais complexo já descoberto no universo conhecido, tá? Com aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros, ele realiza 1 quatrilhão de operações por segundo. Isso tudo dentro de uma caixa de carne de pouco mais de 1 quilo. Mas se tudo que pensamos, sentimos e lembramos está contido ali, não seria possível replicar esse sistema em um computador? Bem, como dissemos lá no começo, anteriormente, em 2019, cientistas conseguiram escanear esse 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato. O equivalente a um grão de areia. 100 mil neurônios, 1 bilhão de sinapses, 4 quilômetros de fibras nervosas e foram 25 mil fatias escaneadas com microscopia eletrônica. 100 milhões de imagens geradas e 2 milhões de gigabytes de dados. Tudo isso levou meses de trabalho e foi só uma parte ínfima do cérebro de um rato. Para simular um cérebro humano com total fidelidade, precisaríamos da capacidade de armazenamento e processamento muito além do que temos hoje. Só um modelo tridimensional inicial exigiria mais espaço de dados do que toda a internet mundial. E mesmo que conseguíssemos criar essa cópia estática, ainda falta a alma do processo. As regras químicas, elétricas e biofísicas que fazem esse mapa se transformar numa mente viva. Como transformar o esquema do cérebro em algo ativo, dinâmico, que pensa, sente e interage? Algumas pessoas acreditam que com o tempo será possível criar modelos probabilísticos que simplificam esse processo. Algo como simular o suficiente para parecer real. Outros, como Pérez e Cohen, alertam que ainda estamos muito longe de entender toda a complexidade envolvida nesse processo. Bom, e mesmo que a gente consiga simular a mente, essa cópia digital seria você? Ou apenas uma réplica que acredita ser você? Essas perguntas nos levam a debates profundos sobre identidade, consciência e o que significa ser. Você sabia que o Facebook já permite transformar perfis de pessoas falecidas em memoriais digitais? Ou que já existem startups prometendo reviver seus entes queridos com inteligência artificial? A era da morte conectada já começou. A chamada imortalidade digital é o uso da tecnologia para manter viva a presença digital de uma pessoa, mesmo após a sua morte. E isso pode acontecer de várias formas. Então, nós temos memoriais online, perfis mantidos por herdeiros, avatares que conversam com os vivos, chatbots com base em mensagens e postagens antigas. Algumas tecnologias já permitem criar bots que imitam o estilo de fala, os gostos e até opiniões políticas de alguém que já partiu. Esses bots usam dados de redes sociais, mensagens, vídeos e fotos para construir um modelo conversacional. Mas isso é um consolo ou um obstáculo ao luto? É um presente para os entes queridos ou um risco de trauma emocional? Participantes da pesquisa relataram sentimentos como conforto por poder rever a pessoa, estranhamento e até medo. Preocupações com ética, privacidade, falsidade ideológica. O ato de ressuscitar alguém pode ser como uma tortura emocional, disse um dos participantes. Um outro diz, eu conversaria com minha avó, talvez me desse conselhos que nunca ouvi. Muitos preferem um avatar sem um chatbot, como um memorial visual. Outros gostam da ideia, mas com limites claros sobre o que pode ou não ser feito com seus dados.
O grande desafio é a personalização ética, permitir que o usuário em vida defina o que será feito com sua identidade digital. Inclusive, já se discute a criação de testamentos digitais, onde a pessoa define quais dados podem ser usados, quem pode acessá-los e para quê. Bom, esses temas ganham ainda mais importância quando lembramos que a maioria das pessoas nunca parou para pensar no que acontecerá com suas contas depois da morte. A nossa identidade digital está crescendo mais rápido do que a nossa cultura sobre como geri-la. A grande questão é: quem somos quando dados vivem mais do que nós? Imagine um mundo onde mentes humanas vivem por séculos, milênios. Um lugar onde a morte não é mais o fim, mas apenas uma mudança de sistema operacional. Como seria a sociedade se ninguém mais precisasse morrer? Se conseguirmos alcançar o upload da mente, abrimos a porta para a imortalidade funcional. Sua mente pode existir para sempre, contanto que não seja excluída ou corrompida. Mas esse novo eu digital é realmente você? Esse ser pode evoluir, modificar sua própria memória, apagar traumas, eliminar vícios. Até que ponto ele continua sendo a mesma pessoa? Uma consciência digital pode começar projetos que durariam milhares de anos, acumular conhecimento impensável, como vimos no último vídeo, e o conto de Isaac Asimov narra brilhantemente. Então iremos transformar completamente nossa identidade ao longo do tempo. Mas também tudo isso pode gerar novas ameaças. E se uma mente digital decidir acumular poder e influência sem limite? E se começar a ver os seres humanos de carne e osso como irrelevantes? Ou pior, se criar seitas, doutrinas, narrativas que se perpetuam por séculos? Ops, parece que essa nós humanos já fazemos há muito tempo. Um deus digital ou um ditador eterno? Ao mesmo tempo, imagine as possibilidades positivas. Mentes imortais viajando pelo cosmos, viajando por milhares de anos entre as galáxias, cientistas digitais trabalhando em teorias que levariam gerações inteiras para serem desenvolvidas, artistas criando obras que se desenrolam por séculos. Mas mesmo nesse paraíso de dados surge a dúvida: será que a mente humana foi feita para viver para sempre? Talvez, depois de explorar todas as experiências possíveis, essas consciências digitais simplesmente se aposentem, desliguem-se, desapareçam. Ou talvez não. Talvez algumas escolham permanecer como guardiãs do conhecimento, conselheiras eternas da humanidade ou suas novas governantes. Bem, o futuro das mentes digitais é tão fascinante quanto assustador. E talvez a maior pergunta não seja: podemos fazer isso? Mas sim, devemos fazer? A ciência continua avançando, a tecnologia não vai esperar nossas reflexões éticas. Está na hora de começarmos a decidir o que faremos com o nosso poder. Você viveria para sempre se pudesse? Ou prefere que a vida tenha um fim? Comenta aqui sua opinião sincera. Se curtiu essa jornada filosófica e científica, deixa o like. Compartilhe esse vídeo com quem ama uma boa reflexão. Se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Considere seu apoio através dos seguintes meios: Clube de Membros, Botão Valeu Demais, Chave Pix. E tem também nossa loja com produtos únicos. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos nos empenhando em melhorar os conteúdos. Nos vemos no próximo capítulo, se nossas mentes ainda estiverem por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.